Shalom a todos, Boker Tov, sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. E também Boker Tov, só não, né? Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você vai assistir o vídeo. Nós estamos na Parashá Kitissá. E Kitissá continua aquele trabalho que Deus deu, bastante trabalho, por sinal, para o povo, de construir o Mishkan, dos materiais, de como as coisas iam ser dispostas, colocadas, sobre o incenso, sobre o altar, isso continua, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, a parte que mais chama a atenção das pessoas, de uma maneira geral, é o bezerro de ouro, né? A idolatria, a traição, seja lá como a gente queira chamar isso. Eu vou começar de uma maneira simples e eu não quero me deter no bezerro de ouro propriamente dito. Nós vamos fazer aqui o entendimento Bnei Noach, mas não o entendimento da Parashá em si, mas o que é esta Parashá, o que esta porção semanal pode nos trazer com relação ao nosso relacionamento com o semelhante e o nosso relacionamento com Hashem. Como eu não quero que seja muito longo, eu vou pegar unicamente um pedacinho aqui de um sábio, de um rabino, na verdade, bem contemporâneo, e vou contar uma história, que diz outra história. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que, deixa eu ler aqui para vocês, no Likutei Sirot, volume 1, página 183 e 187, este é o livro do Rebbe, nós sabemos. O Rebbe traz um entendimento muito interessante e é a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês no final. A pergunta já está sendo feita desde agora. Foi idolatria? Foi uma grande traição? Foi idolatria, como Urashi diz? Né? Ou foi um vacilo? O que é pior? Então, aqui tem um texto inteiro aqui no Likutei do Rebbe, mas eu não vou ler, eu só quero deixar isso no ar para nós tentarmos entender e resolvermos isso na nossa cabeça. O que é pior? É pior você idolatrar, mas ter alguém que você idolatra, alguém não, ou alguma coisa, ou você vacilar. No momento que nós estamos aqui, como Bnei Noach, né, nós estamos aprendendo uma tradição, a maioria de nós, a maioria de vocês, aprendendo uma tradição, aceitando totalmente uma fé, a fé judaica, todos os preceitos e tudo mais dos Bnei Noach, mas nós temos, a maioria, nós temos raízes muito fortes, ou no cristianismo, ou em outras religiões, né? Cada um aí com a sua vida. Então, essas raízes, essa educação que nós tivemos, né? A maioria de nós, eu digo nós porque eu não sei da vida de vocês. Então, as coisas muito arraigadas, né? Idolatrias, às vezes estátuas, às vezes simpatias, às vezes coisas astrológicas, enfim. Nós temos isso na nossa vida muito forte, vamos dizer assim. Então nós resolvemos agora ser Bnei Noach, não é? Ser não, nós já sempre fomos, mas então vamos seguir à risca. As dúvidas aqui, elas podem ser piores do que a idolatria. E é isso que o Rebbe traz, dizendo, é vacilo ou é idolatria? Foi idolatria ou foi um vacilo? Eles ficaram em dúvida, eles preferiram ter aquele bezerro, aquele animal comedor de feno, para ter alguma coisa material ali, alguma coisa que lembrasse, afinal de contas Moshe não descia. Vamos lembrar que Moshe deu 2 mandamentos que foi pela voz de Hashem, e isso nós vamos ler aqui um pedacinho. Depois ele então sobe, não é? Ele sobe no Monte Sinai, ele fica lá, ele volta com as tábuas para um aviso de Hashem, dizendo, olha o que o seu povo está fazendo lá embaixo. Ele volta, ele fica enraivecido, com toda razão, ele quebra as tábuas da lei, ele se recolhe na sua tenda, ele fica por mais 40 dias rezando, pedindo,
né? Deus não quer realmente perdoar o povo, ele volta para o Sinai, ele volta, sobe novamente, fica lá na sua meditação profunda, recebendo então toda a Torá novamente, né? Além dos 10 mandamentos, tudo, mas agora ele vai ter que escrever ele mesmo, afinal de contas foi ele que quebrou as tábuas, então é ele quem tem que escrever, e ele vai lá, escreve tudo, ele volta com então o perdão, não é mesmo, de Hashem para o povo. Mas nesse meio tempo, por que foi que fizeram o tal do bezerro de ouro? Era uma idolatria? Era uma falta de fé? Foi uma traição ou foi um vacilo? Aquele vacilo que é assim, você está com quase tudo certo, você está fazendo os preceitos, você está, mas aí de repente você vacila em alguma coisa que é muito idólatra, em alguma coisa que é contrária, não só aos preceitos, mas a Torá em si, ao conhecimento que você vem adquirindo. Então, onde está o maior perigo aqui? Ele deixa muito claro que vacilar às vezes é pior do que idolatrar, porque ele faz uma comparação do tipo, bom, se a pessoa está lá idolatrando, ela resolveu ser uma idólatra, ela não vai seguir o judaísmo, né? Ela quer ser uma idólatra, ela tem fé naquele ídolo, mesmo que ela entenda que existe um Deus, né? Isto é idolatria igual, existe um Deus, mas aí ele tem aquelas coisinhas que deixou para que a gente pudesse cultuar, sei lá, isso é menos ruim do que aquele que vacila, que fica em cima do muro, que não tem certeza da sua própria fé, que esse seria o mais perigoso. Então, entendendo isso, não vou ler sobre esse assunto, todo o texto que tem no Likutei, mas para nós entendermos. Porque essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui no vídeo, então nós não vamos responder isso, porque cada um vai ter o seu entendimento. O que você acha? Né? Foi idolatria, foi ingenuidade. E o que é pior? É a idolatria, você assumir que é um idólatra perante Deus, mas não negar Deus, aquela confusão que dá na cabeça, né? Eu sou idólatra, mas não nego Deus. Quer dizer, tem um Deus, ele é único, eu acredito que ele seja único, mas ele deixou essas coisas para a gente poder cultuar e relembrar e lembrar dele ou sentir alguma materialidade física, alguma coisa física ali, porque temos essa necessidade como seres humanos. Isso é horrível, ou é pior do que isso, é vacilar, é não ter realmente a certeza, é fazer as duas coisas, é não assumir uma postura, não é? Então, essa é a grande pergunta. Aí, o que acontece? Antes de eu ler aqui, eu vou utilizar, já vou dizendo para vocês, eu vou utilizar novamente Aromas da Torá, do Rabino Moshe Tamim, porque eu gostei muito, gostei por demais deste autor, mas eu vou usar um pedaço bem pequenininho do livro dele, porque o que eu quero mesmo é contar uma história, né, que os sábios contam novamente sobre o Rebbe. Como nós vamos falar de coisas que dizem respeito à educação dos nossos filhos, Bnei Noah, como é difícil depois que são adultos, como é que nós vamos fazer isso? Eu aproveitei esta paraxá e também vou deixar na playlist dos 13 aos 60, por isso que eu estou atrás aqui na frente, quer dizer, de algumas coisinhas mais infantis, masculinas e femininas, e também mais adultas, misturando para nós podermos entrar nisso dos 13 aos 60. Não tem momento, não tem hora certa para você começar, para você entender a unicidade de Deus, para você assumir uma postura, Bnei Noah, uma postura, na verdade, monoteísta. Então, a história que eu quero contar, vou tomar uma água primeiro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. A história que eu quero contar hoje é a seguinte. Conta-se que na sinagoga do Rebbe, certa feita, em Simchat Torah, nós sabemos que a alegria, né? Simchat Torah, todos eles ficam na sinagoga com os rolos de Torá dançando e pulando e festejando. Nós sabemos que os rolos da Torá são pesados, são muito cheios de adornos,
São pesados mesmo, né? São grandões, assim, lindos, maravilhosos. E eles ficam dançando, não é que nem a gente que tem a Torá pequenininha, que o livro. Eles têm o rolo, então eles ficam lá dançando e festejando. E é pesado, né? É pesado, aquele rolo deve ser bem pesado. E eles são, alguns são novos, alguns são velhinhos. Então os sábios contam que na sinagoga do Rebbe tinha um Hassid, que ele estava lá muito feliz, cantando e dançando com o rolo da Torá, em Simchat Torá, mas ele era velhinho, estava cansado e tinha problema de coração, era cardíaco. Então ele começou a ficar meio fraco, lá ele se sentiu mal, né? Ele teve um mal súbito ali. E ele caiu, né? Caiu, ele e o rolo da Torá por cima dele, provavelmente, porque é pesado. Ele caiu. Toda aquela multidão, todos aqueles Hassidim que ali estavam, todas as pessoas que estavam ali, correram para socorrer a Torá, né? Para socorrer a Torá. Então, também conta-se que o Rebbe disse, não, calma, não esqueçam dele, né? Salvem, socorram a Torá, mas não esqueçam dele, esse Hassid que tinha caído com a Torá. O que nós aprendemos aqui é que Moshe, quando ele desce, tem aquela súbita raiva, a gente chama de raiva, mas não deve ter sido exatamente isso, ou de repente foi, e quebra as tábuas da lei. À primeira vista, quem não tem um conhecimento ou não lê sempre, não vai além, ou não para pensar, imagina que ele fez um grande pecado ali, né? Um grande pecado, ele quebrou as tábuas da lei, a Torá é mais importante do que aquela aberração que estavam fazendo. Mas a Torá, nesse momento para Moshe, não era, as tábuas da lei não eram mais importantes que o próprio povo, não eram mais importantes, então ele quebrou em repúdio, triste, enlutado mesmo. E nós vamos entender aqui que a Torá, nós conhecemos aquela história de que primeiro existiu a Torá e Deus criou todo mundo, todo o universo através da Torá. Nós sabemos disso que nós escutamos, mas nós sabemos que mesmo que ela preceda a criação, se não tiver seguidores, se não tiver o filho, não tem por que ter o pai e a mãe. Então, Israel, como primogênito, nesse momento, nesse entendimento, é mais importante, é muito mais importante do que a Torá. Por quê? Porque de nada me importa eu ter a Torá e não ter para quem passar a Torá. Então, por certo, aqui o povo era mais importante. E por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que, por exemplo, no segundo mandamento, deixa eu ver aqui uma coisa. Por essa razão. No primeiro mandamento, determina Deus, eu sou Hashem, teu Deus, que te tirou da terra de Mitzrayim, da casa da escravidão, tá? E esse é um mandamento positivo para que se acredite em Deus. Esse mandamento depende do pensamento e pode ser cumprido a qualquer momento, isto é, Aryeh Kaplan, tá? No segundo, ele diz, não terás outros deuses perante mim, e tudo mais. Então, nós vamos entender que esses dois aqui, deu uma barulheira bem louca aqui, então eu dei um pause. Nós vamos entender o seguinte, eu vou ler uma passagem bem interessante também do Aryeh Kaplan. De todos os mandamentos, somente esses dois primeiros, né, o primeiro e o segundo que nós lemos, estão escritos na primeira pessoa. De acordo com a tradição, somente esses dois mandamentos foram dados diretamente por Deus, enquanto todos os outros foram transmitidos por ele através de Moshe. Então, sobre isso está escrito, Deus falou uma vez, duas das quais eu ouvi. Isso está no Salmo 62:12. Então, como é que pode ser que eles tinham esses dois mandamentos tão importantes e vão lá e fazem essa idolatria com o bezerro de ouro? Como que pode ser?
O que Moshe vai fazer agora, se não ficar com raiva realmente e pedir muito, 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 muito para Deus perdoar o povo? Ele quebra as tábuas. Nós sabemos, através da própria Torá, que Hashem concordou, Deus concordou com Moshe nessa sua atitude, porque ele também pôde demonstrar para Moshe, concordando, que Moshe tinha entendido a lição, tinha entendido a mensagem, eu quero dizer, a mensagem de que o povo é mais importante que a Torá, porque não existe Torá sem um povo para segui-la. Então, por que está na playlist dos 13 aos 60? Porque nós temos os nossos filhos. Nós temos os nossos filhos. Se nós não tivermos os nossos filhos, nós não temos a quem passar o nosso exemplo, o nosso legado, o nosso aprendizado, os nossos ensinamentos. Então, o nosso filho é importante quando nós temos um ensinamento e queremos passar. Aqui a mensagem é que, às vezes, um filho seu, ele não está nos caminhos da Torá. Às vezes ele não está nos caminhos do bem, às vezes ele se perdeu no meio de campo. Então você vai passar a mão na cabeça dele, aceitar tudo e simplesmente deixar que ele se ferre? Não, você como mãe e como pai vai resgatar esse filho, porque este filho é mais importante do que a matéria. Então você não vai abandonar esse filho, você vai tentar trazê-lo de volta, ensiná-lo a Torá, mostrar as coisas certas, o certo e o errado, principalmente através do seu exemplo. Então, dá para nós entendermos que a atitude de Moshe foi uma atitude de pai e mãe ali com o povo. Eles eram mais importantes. Não quero conversar com vocês agora. Quebrei as tábuas do alheio. O que vocês estão fazendo, não é? Idolatrando este comedor de feno. Foi para sua tenda, chorou, Moshe chorou. Moshe chorou. Moshe ficou enlutado, Moshe ficou triste, Moshe se recolheu, Moshe conversou com Hashem, Moshe pediu que Hashem perdoasse o povo, Moshe subiu novamente, Moshe ficou 40 dias novamente lá. Será que ele ficou mais 40 dias recebendo todo o ensinamento ditado por Hashem? Sim, porque agora não era mais as palavras escritas pelo próprio Deus, pela mão do próprio Deus. Agora quem ia escrever era quem tinha quebrado as tábuas. Agora você faz. Então ele vai lá e faz tudo isso para simplesmente trazer uma Torá, descer com uma Torá e colocá-la num museu e sei lá, ou ele veio para trazer ela para o povo. Então, quando nós falamos do filho primogênito que é Israel, que é o povo judeu, nós vamos lembrar que como Bnei Noach, e vamos lembrar como não Bnei Noach, e como seres humanos de uma maneira geral, todos nós temos acesso aos 10 mandamentos, todos nós temos acesso à Torá de Hashem. Então, todos nós não só merecemos, como temos obrigação de estudar a sua lei, de aprender com ela. E é por isso que ela existe, mesmo que ela preceda a criação, né? Seja lá metaforicamente ou não, ou esotericamente falando. Então, quando nós temos os nossos filhos e nós queremos ensinar para eles algumas coisas, primeira coisa é não abandoná-los se eles estiverem fora, né, do caminho. Em segundo, é não esquecermos que de nada adianta um guia, um manual, se nós não tivermos para quem passar. Então, eles são muito importantes. O nosso semelhante, ele é o relacionamento primeiro que nós temos aqui. Primeiro, nós sabemos que em Yom Kippur o perdão de nada vale se for feito somente para Hashem, porque todos somos filhos do mesmo Deus. Então, por certo, ele fica feliz, ele se regozija, isso é tudo metáfora para que ele não faz coisa nenhuma dessas, se nós tratarmos o nosso semelhante como a nós e se nós pedirmos perdão e perdoarmos o semelhante. Então, Hashem pediu o perdão para o povo, subiu de volta, voltou novamente com toda a Torá, e o que era mais importante era o povo. Então, o que é mais importante é a educação do seu filho, é o nosso relacionamento com o semelhante, depois a Torá. Nesse meio tempo, o que é que tem que ver o assunto que eu comecei falando, se é pior ser idólatra ou vacilão?
Pensem comigo, se nós estamos ensinando, se nós estamos passando isso, nós não vamos correr esse risco. Então, a idolatria não vai acontecer. E o vacilo vai ser corrigido, controlado por nós. Porque quando nós ensinamos alguma coisa para um pupilo, para os nossos filhos, nós precisamos ter o manual, mas nós precisamos ser o exemplo. Então pegue você a Torá. Quebre as tábuas da lei para salvar um filho, se for necessário. Volte no Monte Sinai, peça perdão a Hashem, perdão por você, por todo mundo. Volte do Monte Sinai, escreva à mão todo o rolo da Torá. Resgate o seu filho, ajude-o. É isso que nós vamos fazer como Bnei Noach. Então, vamos entender que o que é mais importante é ter para quem passar a palavra. Aí vem a importância da Torá. De nada valeria, a Torá não existiria se não existissem os seres humanos. Então nós somos um produto que já estava no pensamento de Hashem, não é mesmo? Já estava no pensamento. Esse foi uma maneira que eu tive, porque eu achei muito boa essa história, de nós entrarmos numa parte do Moshe Tamin, que ele fala o povo de Israel é mais importante do que a Torá, justamente este assunto. Mas este Doreb é uma história verídica, então é muito importante. Se alguém estiver com um rolo da Torá, dançando e cantando e cair, salve a pessoa primeiro. Né? Se puder salvar os dois ao mesmo tempo, melhor, mas salve a pessoa primeiro. Dê prioridade ao seu semelhante, para que Deus dê prioridade a você, não é mesmo? A nós, dê prioridade a Deus através do semelhante. A sua Torá está ali, intacta. Não esqueçam dessa mensagem, porque essa mensagem, de tudo que eu vou ler ou não, é a parte mais importante de todas. Não há fundamento nenhum, não há objetivo nenhum em existir um manual de vida, de conduta e de relacionamento com Deus, se não houver a quem você ensinar, a quem passar. A Torá existe em prol do ser humano, por vontade única de Hashem. Por vontade de Hashem. Nós realmente estávamos no pensamento de Hashem. Ele realmente queria que nós estivéssemos aqui. Então, quando você achar que se menosprezar, se diminuir, fique sabendo que você é muito importante. Então, eu vou ler: o povo de Israel é mais importante do que a Torá. Há quem explique, que é sobre esse mesmo assunto, há quem explique que Moshe quebrou as tábuas para salvar Israel do castigo do extermínio. É como escreve Urashi, né, em Shemot 34. Talha para ti, tu quebraste as primeiras, tu talhas para ti outras. Como um rei que viajou para além mar e deixou sua noiva com as servas. Por causa da má conduta das servas, a noiva ficou com uma fama. Veio seu padrinho, ou casamenteiro, e rasgou sua escritura de casamento, a ketubá, né? Eu tenho uma ketubá ali na porta, agora ela não aparece. Disse: se disser o rei que a matem, direi a ele que ainda não é sua esposa. Verificou o rei e descobriu que a má conduta era apenas das servas e reconciliou-se com ela. Disse-lhe o seu padrinho: escreve para ti outra ketubá, pois a primeira foi rasgada. Disse-lhe o rei: tu a rasgaste, tu compras outro papel e eu escrevo com minha caligrafia. Entendem? Então suba lá novamente, vá no Sinai, traga as tábuas novamente. Quem estava lá idolatrando não era o povo todo, né? Como aqui, as servas é que pecaram. Não é? Não foi a futura esposa. Então, não era o povo todo. Por exemplo, a tribo de Levi estava com Moshe. Sabem disso, né? Sabem dessa parte. Então, nem todo mundo deve pagar pelos erros de todos os outros. Era uma minoria, não uma maioria que idolatrou. Né? Ou, melhor dizendo, como Oreb, que vacilou naquele momento. Não teve sequer paciência de esperar. Sequer entenderam o próprio calendário lunar.
sequer entenderam o próprio calendário judaico da hora, do momento, de um dia inteiro, né? Que começa no entardecer. Então eles tinham um dia a mais para esperar, não podiam, fizeram isso no último dia. Isto é uma idolatria? Isto é uma traição? Ou isto é um vacilo muito grande de quem não tem certeza ainda? Não tem certeza ainda. Bom, esse é de fato o significado das tábuas. Elas são a ketubá, a escritura de casamento entre Deus e o povo de Israel. Bom ler isso para lembrar que o Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, muito utilizado para casamentos, muito utilizado como poema mesmo, bonito, ele tem esotericamente um fundamento um pouco mais profundo. Esse é um casamento de Deus com o povo de Israel, não é? Bom, Moshe sabia que enquanto a escritura existisse, não haveria expiação para o povo de Israel. Então ele quebrou as tábuas para que não houvesse evidências de acusação contra o povo de Israel. Agora eu quero dar um adendo aqui. Vejam bem o que Moshe sabia que enquanto a escritura existisse, não haveria expiação para o povo de Israel. Então ele quebrou as tábuas para que não houvesse evidências de acusação contra o povo de Israel. Eu me lembrei, e vocês também vão lembrar, do primeiro filho de Batseba. Batseba teve um filho com o rei David, mas ela era casada, não é? Com o chefe do exército do rei David. E eles fizeram esse adultério, não é? Esse adultério. Então, como se ela não espiasse, como se essa criança fosse o fruto do pecado, ela perdeu a criança. Só depois ela teve um outro filho, né? Que foi Shelomo HaMelech, o rei Salomão. Então antes ela teve ela perdeu por conta de como essa analogia é muito bem-vinda, nessa comparação com relação às tábuas. Então ele pensou, ele sabia que não haveria expiação se não fosse destruído aquelas tábuas. Isso é muito interessante, né? Na verdade, Moshe nos ensinou que a Torá é sacratíssima, mas existe em função do povo de Israel. E isso eu trouxe antes com a história do Rebbe, porque nós como povo, na verdade nós como seres humanos somos mais importantes. Mas não é exatamente um grau de importância, mas de função. Sem nós, não tem por que ela existir, não é? Então, e não que o povo de Israel exista em função da Torá. O povo de Israel é o elemento mais importante em sua relação visceral com a Torá. Por causa de Israel, Deus concordou com Moshe. Lembram? Concordou, ele não ficou contra Moshe por ele ter quebrado. E por assim dizer, abriu mão da Torá pelo bem do seu povo Israel. Se o próprio Todo-Poderoso agiu assim, quanto mais nós. Mesmo que haja princípios da Torá incutidos em nós, segundo os quais direcionamos nossas vidas, poderíamos pensar que, em determinados momentos ou circunstâncias, seria permitido magoar ou insultar as pessoas para manter tais princípios. A mensagem desse contexto da quebra das tábuas é clara. Embora existam princípios, o respeito pela pessoa e a dignidade humana é mais importante do que manter qualquer princípio. Vamos lembrar que, como Bnei Noach, não são todos da família, pais, tios, amigos, sei lá, que estão na mesma vibe, cumprindo as mesmas coisas, agindo como monoteístas, sendo monoteístas de verdade. Então, quando, por exemplo, dentro de uma casa, para você manter Shalom Bait, manter aquela paz, aquela harmonia, a sua esposa ou seu marido não aderiram ainda totalmente, tem suas dúvidas, estão vacilando aqui, o que não significa serem idólatras. Nesse momento, o que é mais importante? Você obrigar um filho, já que nós estamos no 13 ou 60,
Obrigar um filho a cumprir o Shabat, obrigá-lo ou mostrar que pode ser bom, que aos pouquinhos. É melhor que você tenha as festas e todas as rezas, você obrigue um filho a fazer? Então aqui o que vem em primeiro lugar? Aqui em primeiro lugar vem a paz. Faça você no seu recanto, sozinho, sozinha, as suas preces, festeje, faça como der. As coisas vão se ajeitando com o tempo, porque é mais importante do que qualquer princípio da Torá, a nossa paz dentro de casa, para que nós possamos servir a Hashem de modo inteiro. Quando Deus pede a Moshe que conte o povo de Israel depois do pecado do bezerro, aqui é o meio shekel. Lembram? Mais uma coisa, meio shekel dos homens de 20 até 60 anos, porque cada meio shekel que tinha significava um homem, não é? E precisava ser feito desta maneira, para não sofrer nenhum tipo de maldição, como sofreu o rei David no seu reinado, claro, muito posterior, mas é tudo muito atemporal, os desígnios de Hashem, quando houve aquele censo feito de maneira errada, que não foi feito com o meio shekel. Quando Deus pede a Moshe que conte o povo de Israel depois do pecado do bezerro, ele lhe diz: quando fizerem o censo, que é elevares a cabeça os filhos de Israel, conforme seu número, está em Shemot 30:12, ou seja, levante as suas cabeças para que entendam que eles são essenciais, o povo, nós, muito mais importantes do que a Torá, pois ela foi criada em função deles e seus ensinamentos são o melhor para eles. Quando nós falamos que o mundo, que a criação é um cenário, né? Olha só que bonito lá, né? O arco-íris, esse é bem exclusivo meu, só o canal que tem, porque é feito à mão mesmo. O arco-íris, o sol, uma arvorezinha, as coisinhas, uma casinha aqui e tudo mais. Uma casinha não, os animais, o cenário bonito, a casinha foi a gente que fez, eu errei agora. O cenário, todas as coisas são feitas para o homem, que é a obra final neste momento, neste ciclo, nesta função física. Quando nós dizemos isso, nós não estamos diminuindo o cenário, mas nós somos mais importantes, porque um cenário vazio é um palco de teatro sem os atores. Então, por que você vai ter um teatro se não existem os atores? E por que existir os atores se não existe uma história? Então, a Torá foi feita, seja ela precedendo ou não a criação, foi feita para nós. A função da Torá é nos ensinar, é nos guiar. Então, nós precisamos segui-la. Esse foi um pequeno vídeo sobre Kitissá, porque eu não quis me aprofundar exatamente na parte por que eles fizeram, né? Mas o que é pior, fazer uma idolatria ou vacilar na sua fé? O que é pior? Colocar a Torá em primeiro lugar em detrimento do povo que estava precisando de auxílio? Eles estavam perdidos, impacientes, briguentos, mimimi? Ou será que é mais importante colocar o povo que precisa dessa ajuda, os seus filhos que precisam de você, que você mostre a Torá, que você seja o exemplo, que você cumpra o jejum, que você faça as rezas e as preces, para que ele não venha a ser nem idólatra e nem vacile. Eu achei muito interessante tanto a Likutei do Rebbe, quanto a história que os sábios contam da sinagoga e quanto a esta passagem, pequena passagem, porque o comentário do Rabino Moshe Tamin é muito maior, mas foi um pequeno vídeo para nós entendermos esta perspectiva. Não abandone o seu filho, não abandone o seu semelhante por princípio nenhum. Tenha como princípio realmente fazer para o semelhante o que você gostaria que fizessem
por você e no momento de vacilo você quer a mão de alguém que te traga de volta, né, as velas do barco, que você tenha o controle, não é mesmo? Então esse foi Kitsá de hoje. Eu vou ler o Salmo 14. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um pouco diferente do que a maioria dos vídeos que a gente faz sobre as parashiote. Eu gostaria muito que você respondesse. Agora não é simplesmente curta, comente e compartilhe. Responda, comente, coloque aí nos comentários o que você acha mais perigoso. A idolatria em si, que foi feita com o bezerro de ouro, dita como traição, né? Ou o vacilar ali na sua fé, não ter a paciência, não ter uma fé realmente lógica e forte o suficiente para que os fizessem esperar mais um pouco. O que é pior? Quando você se assimila porque vacila, não tem certeza, eu acredito num único Deus, mas de nada me custa eu acender uma vela para não sei o que, fazer algum tipo de simpatia aqui e ali, que está fora do judaísmo, mas eu acredito em Deus. Deus é que fez todas essas possibilidades de magia, vamos dizer assim. O que é pior, esse vacilo ou a sua idolatria, a qual você pode realmente ser perigoso, mas acreditar em alguma coisa? O que é pior? Nós vamos sair das duas coisas. Nós não vamos nem idolatrar e nem vacilar. Mas o que você acha mais perigoso? Mais difícil de sair? Sair da idolatria, às vezes um pouco ingênua, acreditando que tem um Deus e mais uma outra coisa, ou aquele vacilo mesmo, de estar em cima do muro, na corda bamba mesmo, esperando qual é a hora de cair por um lado que seja mais conveniente. Este é o vacilão. Então vamos lá, não seja vacilão e não seja idólatra, seja um monoteísta, não idolatre bezerros, comedores de feno, cuide dos seus filhos, cuide do seu semelhante, cuide de você e socorra o semelhante antes da Torá. Se puder, socorra os dois ao mesmo tempo. Afinal de contas, nós temos duas mãos, dá para socorrer um e o outro. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Diz o insensato em seu coração, Deus não existe. São corruptas e abomináveis as ações do homem, ninguém pratica o bem. Dos céus, o Eterno perscruta os homens, buscando aquele que tem inteligência e cujo pensamento o busca. Entretanto, todos se perverteram e não há um único que pratique o bem. Serão tão insensíveis todos os que devoram meu povo como se devora um pão, e que não invocam o Eterno? Ante o Eterno tremerão de medo, pois Deus está presente no círculo dos justos. Arrepender-se-ão do juízo que impuseram sobre o humilde, pois o Eterno é seu escudo e proteção. Que de Sião logo venha a salvação de Israel. Quando o Eterno fizer retornar seu povo, então Jacó rejubilará e Israel se alegrará. Tenha um maravilhoso dia, uma maravilhosa continuação de semana, ou melhor, um final de semana, ou melhor ainda, um Shabbat Shalom a todos vocês. Até a próxima.